Então, cuidar de facilities é um grande desafio no dia a dia do empresariado. Você que hoje está cuidando dos seus processos de facilities. E fazer gestão de facilities tem sido desafiante porque nós estamos lidando com o de melhor, nós lidamos com pessoas. Eu sou fascinado por pessoas, eu gosto de lidar com pessoas. E quando nós falamos em lidar na estrutura do facilities, nós vamos lidar com as pessoas no dia a dia, nós vamos lidar com os sentimentos, com as emoções, com as alegrias e também com as decepções das pessoas. Então isso é muito importante. E a maioria das vezes as pessoas hoje não estão sabendo lidar, não estão sabendo lidar com seus sentimentos, seus temperamentos e etc. Então nós somos muito ricos em detalhes. E quando nós vamos falar do facilities, no processo do facilities, e a maioria das vezes as pessoas não entendem, porque lidar com facilities não é algo tão simples, porque nós estamos lidando com pessoas. E fazer a gestão do facilities no dia a dia não é algo tão simples, mas é corriqueiro. E tornando e trazendo para a nossa realidade, inclusive nós não estamos tão acostumados ainda com o termo facilities. O facilities é exatamente para proporcionar a você melhores condições. É para te dar melhores condições de trabalho, é para aumentar a sua produtividade, é para te devolver tempo. Quantas vezes a gente encontra gerentes ou gestores de negócios que estão faltando espaço nas suas agendas, estão com as suas agendas muito cheias porque estão produzindo demais ou estão muito ocupadas. Existe uma grande diferença entre estar produzindo e entre estar ocupados. E quando nós ficamos ocupados, certamente, nós diminuímos nossa produtividade. Nós não temos tempo para cuidar de nós mesmos, nós não temos tempo de cuidar dos negócios de uma maneira assertiva. E cuidar dos negócios de uma maneira assertiva é muito importante, tanto para mim, para com você, para que os resultados apareçam do jeito que nós precisamos, da maneira que nós precisamos. E lidar com facilities é um grande desafio, porque nós vamos estar lidando com pessoas no dia a dia. E às vezes a estrutura do facilities, ela tem sido mal interpretada. Às vezes as pessoas estão achando que fazer gestão de facilities são apenas ou é apenas deixar as pessoas nos ambientes. Não é. Fazer gestão de facilities é algo muito mais do que isso. Precisamos cuidar das pessoas, precisamos colocar as pessoas nos ambientes de trabalho, devolver a elas a alegria de voltar ao mercado de trabalho, sim, mas nós precisamos cuidar dessas pessoas com muito carinho, com muito detalhe. Às vezes é pegar na mão mesmo e ensinar, e orientar, e instruir no dia a dia. E quando nós estamos lidando nos processos de facilities, fazendo a gestão do facilities no dia a dia, é muito mais do que uma terceirização de mão de obra. Às vezes as pessoas estão achando que o facilities é apenas terceirizar a mão de obra, entregar a mão de obra para você que tem a demanda, para você que tem a necessidade de ter alguém aí nos seus ambientes, cuidando dos seus ambientes, mantendo seus ambientes higienizados, organizados, mantendo ali a segurança dos seus ambientes, mantendo ali uma boa recepção, a receptividade da sua equipe ou de clientes e terceiros. Quando você mantém a sua estrutura do facilities funcionando de uma maneira adequada, certamente você vê os resultados que você terá ou tem são mais eficientes. Agora, quando você está passando horas do seu dia, gastando energia, se ocupando, fazendo com que as pessoas produzam e você está apenas ali no comando da situação para que as pessoas produzam, qual é a tua produtividade? É um desafio para todos nós. Nós precisamos calcular a nossa produtividade. Às vezes nós estamos calculando a produtividade das pessoas, mas e as nossas produtividades? Então é preciso que nós cuidamos da nossa produtividade e ter uma estrutura de facilities é muito importante para nos ajudar. É para fazer com que o nosso dia a dia seja melhor, é para nos dar mais condições de trabalho, é para fazer com que o seu dia a dia se torne mais suave, é para fazer com que a sua produtividade seja mais estratégica. E é importante você pensar na estratégia do seu negócio. E ter uma equipe de facilities, ter o facilities como seu aliado, vai te proporcionar exatamente você dar mais foco à estratégia do seu negócio. Quantas vezes empresários ou gerentes e gestores não estão focados exatamente na estratégia do negócio? Estão repassando essas responsabilidades, estão deixando essas oportunidades de negócio passar, porque não estão focando na estratégia do seu negócio. É importante focar na estratégia do negócio. Você ver ali os caminhos, as decisões e as atitudes que precisam ser tomadas para que o negócio ocorra, para que você faça negócios, para que você prospere, para que quem está ao seu redor também prospere. É importante
você que hoje tem uma empresa, ou tem um negócio, ou é um gerente ou um gestor de um negócio, você utilizar bem da estrutura do Facilities. O Facilities é para tornar o seu dia a dia mais suave, é para tornar o seu dia a dia mais leve, é para fazer com que você tenha mais tempo, é para te permitir e te dar mais condições de trabalho e para fazer com que a sua equipe não seja uma equipe sacrificada, mas que ela te entregue os resultados do jeito que você precisa, da maneira que você precisa. O Facilities é para proporcionar um bem-estar para você, é para tornar o seu dia a dia mais suave, é para tornar o seu dia a dia mais tranquilo. Quando nós falamos de Facilities, nós não estamos falando apenas de terceirização de mão de obra, é preciso entender isso. Porque às vezes as pessoas acham que o Facilities é apenas a terceirização ou terceirizar a mão de obra das pessoas. E hoje o Facilities ele pode ser utilizado em uma grande escala, uma escala maior. Quando nós estamos utilizando do Facilities numa escala além da terceirização de infraestrutura, você pode utilizar aí o Facilities para te ajudar a alavancar os seus negócios, a fazer com que os seus negócios melhorem. Quantas vezes as pessoas estão com as suas produtividades paradas ou precisando de alavancar a sua produtividade e não consegue aumentar a sua produtividade porque não consegue avançar ali. Às vezes está encontrando dificuldade em encontrar parceiros ou fornecedores ou até mesmo fazer boas contratações. Quando você encontra dificuldade de fazer boas contratações, possivelmente, você também tem dificuldade de melhorar aí a sua produtividade. E para o seu dia a dia, em relação a ter pessoas na equipe, às vezes você que está gastando muita energia para contratar as pessoas. E contratar, todos nós sabemos que fica muito caro. É caro contratar pessoas, você vai no mercado, levanta as pessoas, às vezes tem gestores, tem gerentes, ou às vezes tem empresários, seja ele de média ou grande porte, está indo no mercado buscar a mão de obra. E quando você sai no mercado para buscar mão de obra, você tem gastos. Não é barato a gente contratar. Você sabe muito bem disso, porque você gasta o seu tempo, gasta energia, gasta dinheiro. Você gasta tempo, gasta para treinar a sua equipe e às vezes as pessoas não dão certo, porque as pessoas são muito ricas nos detalhes. Às vezes elas não se adaptaram com o ambiente de trabalho, às vezes com a cultura da empresa. Tem uma série de fatores que é preciso analisar, é preciso ser observado. E quando você vai no mercado buscar colaboradores ou buscar a contratar pessoas, possivelmente as pessoas elas não vêm prontas. Às vezes nós caímos ali na maldição do conhecimento, que nós achamos que as pessoas vão vir prontas, que nós criamos ali um perfil da vaga que nós queremos, nós estamos selecionando ali dentro um perfil que nós desejamos e queremos, e ali às vezes as pessoas até estão dentro do seu currículo, da elaboração do seu currículo, ela tem esse perfil. Mas quando nós trazemos para a prática, quando nós vamos ver no dia a dia, não é exatamente aquilo que nós precisamos. Então nós percebemos que nós precisamos burilar, ou seja, nós precisamos corrigir as pessoas, nós precisamos treinar as pessoas, nós precisamos moldá-las dentro daquilo que nós queremos ou de que a demanda exige, que o mercado exige para que a gente consiga colocar essas pessoas dentro ali das proporções que o mercado está nos pedindo. E lidar com as pessoas não é algo tão simples assim. Conforme eu tenho falado, as pessoas são ricas nos detalhes. Às vezes tem situações, às vezes elas não conseguem externar, trazer para fora aquilo que elas estão realmente sentindo, ou aquilo que elas pensam, ou qual é realmente a intenção delas para quando elas são colocadas no mercado de trabalho. E lidar com a equipe do Facilities, o Facilities é exatamente para te ajudar nesse cenário. Às vezes, quando tu tem uma demanda de determinadas funções, determinadas vagas dentro do seu objeto, do seu negócio, você às vezes recorrer ao Facilities, na maioria das vezes é mais assertivo você recorrer à estrutura de Facilities do que você ir para o mercado buscar essas pessoas. Porque fica mais caro. Tem dois fatores. Fica mais caro você ir para o mercado buscar, porque você para horas do seu tempo para criar um processo seletivo e você ainda vai treinar essas pessoas. E você corre o risco das pessoas não se adaptarem, não ficarem para a vaga selecionada. Então você acaba tendo um custo aí desnecessário. E quando você opta em ter uma estrutura do Facilities, certamente quem cuida, quem faz gestão de Facilities, ele tem uma expertise maior do que você. Ele está mais preparado para esse tipo de mercado.
Você cuida, por exemplo, se você produz peças para automotivo, mercado automotivo, e quem lida com o processo de facilities, então ele está acostumado a lidar com pessoas. Não é que ele produz pessoas, mas ele está treinado e habilitado para lidar com pessoas na seleção, e recrutar essas pessoas de uma maneira certa, no treinamento com essas pessoas, em saber lidar com essas pessoas de uma maneira mais assertiva. Prepara essas pessoas para entregá-las para o mercado. Agora, quando você vai no mercado buscar essas pessoas e você não encontra essas pessoas prontas, porque nós não encontramos pessoas prontas no mercado. Às vezes nós temos aquela falsa ilusão de que as pessoas vão vir pronta, eu estou buscando esse profissional com essa experiência. Na verdade, a experiência de um ambiente, ela vai ajudar, mas não é que ela é idêntica ou vai servir exatamente para aquilo que você precisa. Então nós precisamos moldar, nós precisamos treinar as pessoas para que elas nos entreguem aquilo que nós precisamos. E lidar com o facilities ele é exatamente para te proporcionar essas condições. Quando eu estou dizendo que quem faz gestão de facilities de uma maneira acertada, ele tem uma expertise maior para lidar com as pessoas. Ele já conhece ali os manejos, os traquejos das pessoas, como é que nós vamos lidar, como é que nós vamos conduzindo. E aí cada pessoa ela se comporta diferente. Isso não é novidade para ninguém. Todos nós sabemos que as pessoas têm comportamentos distintos. Não, nós não nos parecemos. Às vezes a gente acha que as pessoas se parecem, mas não se parecem. São comportamentos diferentes, mas que vão produzir. Se você vai produzir peça, por exemplo, a peça tem um molde. E as pessoas, às vezes, elas comportam diferentes nas suas produtividades. Quando a peça tem um molde, então você vai produzir exatamente aquele modelo de peça para aquele modelo de negócio. E quando nós lidamos com pessoas, elas vão produzir exatamente? Nem sempre vão produzir exatamente. Elas vão produzir, mas elas têm as formas de trabalhar, elas têm a forma de fazer a entrega dos seus serviços. Isso é muito importante a gente atentar para isso. E lidar com facilities no dia a dia é exatamente você ter essa percepção, é você estar antenado às necessidades do mercado, às necessidades que as pessoas têm, a necessidade de que cada tomador tem, de que cada pessoa que demanda a estrutura do facilities tem. E lidar com facilities não é algo tão comum. Às vezes as pessoas acham que é comum, às vezes elas vão apenas garimpar no mercado, encontrar profissionais no mercado e entregar para quem está demandando ali o serviço do facilities. Conforme eu tenho falado, não é exatamente isso. Então é preciso ir no mercado, garimpar, encontrar as pessoas, fazer uma boa mineração das pessoas e ali trazer ali para a sua peneira, peneirar bem, e você vai tirar o quê? Os diamantes ou o ouro que tem ali. As pessoas são no formato de diamante ou são metais preciosos, as pessoas são valiosas. E quando nós estamos minerando, nós estamos buscando exatamente valores nas pessoas. Nós estamos buscando aqueles valores que podem ser agregados às nossas culturas empresariais ou nossas culturas internas, aquilo que nós preservamos. E por isso é importante a gente ter um cuidado muito, muito acirrado com as pessoas. A gente precisa cuidar dos detalhes, porque as pessoas são muito ricas nos detalhes. E são nesses pontos é que a gente consegue observar aquilo ou o que as pessoas são capazes de entregar para nós. E quando nós estamos lidando, às vezes nós caímos ali, nós achamos que nós apenas temos a vaga e oferecemos a vaga para as pessoas e achamos que elas estão desejosas por trabalhar. Na verdade, elas precisam mesmo de trabalhar. Mas às vezes elas vão avaliarem se também querem estar conosco, se desejam estar conosco. Elas vão nos avaliar, vai avaliar nossa cultura, vai nos avaliarmos como pessoas, como nós comportamos, o nosso trato, o nosso respeito, como é que nós dedicamos ou se nós não dedicamos, quais são as nossas propostas para elas no dia a dia. Se as nossas propostas não forem interessantes, não forem atrativas, ou se elas, às vezes, se a cultura dela não bater com a minha cultura, certamente, às vezes, ela não vai querer ficar comigo ali ou conosco por muito tempo, ou não vão desejar estar conosco. Então, é importante nós termos aí uma percepção de valores para quando nós formos fazer aí a seleção de pessoas, a gente trazer para o nosso âmbito, para a nossa esfera e para o mundo operacional, para os nossos negócios no dia a dia. E lidar com os processos de facilities é muito mais minucioso.
Lidar com facilities não é apenas contratar pessoas e colocar nos ambientes, deixar ali que as pessoas se viram. Não é isso. Então, são muitos detalhes. Isso, às vezes, pode ser, inclusive, a ponta do iceberg. Por que que, às vezes, na maioria das vezes, as pessoas contratam, têm a demanda de mercado, elas trazem as pessoas para dentro dos seus ambientes, para os seus postos de trabalho, mas as pessoas não permanecem ali. Às vezes, ficam ali por alguns dias ou alguns meses, tem pessoas que ficam algumas horas e não permanecem nos ambientes de trabalho. Porque às vezes as pessoas não se adequaram, não fizeram um alinhamento de expectativa, tanto de quem, da parte de quem contratou e da parte da contratada. Então isso é muito importante, ter ali as expectativas muito bem ajustadas, muito bem alinhadas. Quando isso acontece de uma forma mais clara, mais transparente, as pessoas vão se adaptando. Para todos nós, quando você arruma um novo trabalho, quando você se recoloca no mercado, quando você vai fazer determinadas atividades ou funções diferentes, tem um período de adaptação. Todos nós passamos por períodos e temos nossos períodos de adaptação no mercado. Então, isso é muito importante a gente atentar para isso. E quando as pessoas elas têm os seus períodos de adaptação no mercado, elas vão se adaptando no mercado, certamente nós vamos ali ajustando, fazendo os ajustes, treinando as pessoas, qualificando elas, trazendo elas para dentro da nossa estrutura e elas passam a nos conhecer e nós passamos a conhecê-las. E quando elas começam, ou quando nós conhecemos elas, entendemos aquilo que elas, como elas comportam, o que elas pensam em relação a nós, o que elas estão pensando em relação ao nosso mercado, o que elas conhecem, o que elas sabem do nosso mercado. E aí, às vezes, nós entendemos isso, quando nós passamos a entender isso, a relação fica mais próxima, a gente consegue aproximar mais das pessoas. E quando nós aproximamos mais, e quando as pessoas passam a nos compreender, nós passamos a compreender as pessoas de uma maneira mais assertiva, a relação fica mais fácil. A gente consegue produzir mais, a gente consegue os melhores resultados, porque passou-se a ter uma confiabilidade, passou-se a ter ali uma credibilidade. E é muito importante a gente ter credibilidade e a gente ter confiabilidade. A gente não precisa ser apenas sérios, a gente precisa parecer sério, as pessoas precisam entender quem nós somos, quais são as nossas propostas, o que nós estamos ali para fazer, o que nós queremos fazer, qual é o objetivo, o que nós estamos oferecendo para as pessoas. Isso é muito importante as pessoas entenderem isso. Quando as pessoas entendem isso, elas certamente vão nos compreender e vão entender exatamente qual é a nossa proposta, o que nós estamos propondo, o que nós queremos e desejamos. E lidar com facilities, gente, é muito mais do que isso. Às vezes as pessoas estão achando que facilities, e muitos empresários ou muitos gestores não, às vezes até quando vê o termo facilities, ficam um pouco assustados. O que é isso? Isso é uma nova cultura, uma nova filosofia de mercado? Não. O facilities já está aí há muito tempo. Nada mais, nada menos que a terceirização da mão de obra. Quando nós trazemos aqui para o mercado da terceirização, às vezes tem muitas pessoas que já estão acostumadas com a terceirização. Mas tem muita gente que ainda vê a terceirização de uma certa forma, com um certo preconceito. A terceirização é para tornar o dia a dia das pessoas mais fácil. É para tornar o dia a dia das pessoas mais leves. Quando você tem uma demanda de mercado. Às vezes, quando nós estamos falando de demanda de mercado, muitas vezes o empresariado, as pessoas, quando vão abrir um certo negócio, planejam um certo negócio, eles fazem cálculos, planilham seus projetos, trazem para dentro de uma planilha e vão analisar ali o que precisa, o quanto precisa, o que vão gastar em determinados fatores. E eu não estou aqui para falar disso, mas na maioria das vezes as pessoas fazem isso, mas esquecem partes importantes do projeto, inclusive trazendo ali no mercado da terceirização ou do facilities em relação aos seus projetos de higienização, onde vai englobar a higienização, serviço de segurança, serviço de diversos setores. Na verdade é isso, não é só segurança e portaria, não é só recepção. Então o facilities ele vai trazer ali, ele tem um nicho muito grande, ele tem uma gama no mercado ali que pode fazer com que você aproveite bem o facilities para tornar o seu dia a dia mais fácil, para aumentar a produtividade, competitividade de mercado, tornar o dia a dia das pessoas mais suaves. Então o facilities é para isso. E quando nós estamos falando do mercado do facilities, que é nada mais nada menos que a terceirização de mão de obra de modo em geral, e às vezes as pessoas, quando eu falei que as pessoas às vezes vê a terceirização com um certo olhar crítico, ou às vezes com certo preconceito.
Porque a terceirização, ela não vai diminuir ou não vai piorar, ou não, na realidade ela vai aumentar a qualidade. Ela vai trazer ali para você, ela vai te proporcionar melhores condições para que você foque no seu negócio, foque no seu objeto fim do seu negócio. Quantas vezes você para tempo, para horas ou para pessoas importantes da estrutura do seu negócio para cuidar do facilities ou da terceirização, inclusive quando se tocante nos processos de higienização, nos processos de segurança, nos processos de recepção, às vezes uma coisa básica, às vezes um cafezinho lá quando se serve ou quando se prepara dentro do teu ambiente de trabalho. Então, a terceirização é exatamente para te ajudar. E quando ela vem nesse modo, nesse molde aqui, e que você para parte do seu processo para cuidar dessas estruturas, você acaba perdendo tempo e perdendo dinheiro aí. Então, nós não temos tempo de perder tempo. A verdade é essa, até parece prolixo, mas não é. Nós não podemos gastar o nosso tempo, que é valioso, e conforme eu tenho falado, um dos ativos mais valiosos que nós temos é o tempo. Se nós aprendermos e formos bons gestores do tempo, nós vamos ter as melhores condições, nós vamos conseguir ser mais competitivos no mercado, nós vamos conseguir ser mais assertivos, nós vamos conseguir, as nossas ações, elas serão mais efetivas, terão mais acerto, nós vamos ser mais objetivos nas nossas ações. Então, por isso é preciso nós gerirmos bem o nosso tempo. Como é que nós estamos gastando o tempo? E não é incomum encontrar por aí empresários ou gestores de negócio, ou pessoas ou gerentes que estão aí e estão desfocados. Às vezes ele deveria estar ali exatamente no topo da cadeia, está no topo da cadeia, cuidando ali da estratégia do negócio, planejando, projetando o seu negócio. Ele está exatamente na base operacional, cuidando de processos que se ele entregar isso para alguém, principalmente se ele entrega esse processo para alguém às vezes vai fazer muito melhor do que ele, senão a gente não tem que fazer tudo num determinado negócio. A gente precisa produzir. Na maioria das vezes as pessoas estão mais ocupando-se do que produzindo. É importante se produzir para que seus negócios, para que a sua empresa, para que você prospere, para que você gere mais riqueza, gere mais valores para as pessoas. É importante, não é só, a gente não pensa só no dinheiro. A gente pensa em riqueza, mas a gente pensa nos valores que a gente vai agregar na vida das pessoas, os valores físicos, os valores morais. Isso é muito importante a gente pensar nisso. E quando nós falamos no projeto da terceirização no dia a dia, para que as pessoas tenham ali mais tempo, tenham mais competitividade, e às vezes quando o empresariado ou os gestores estão ali cuidando ali nas bases operacionais, cuidando de processos que não estão gerando para ele. É importante, sim, esses processos são importantes, mas não é mais importante do que você produzir, do que fazer a sua empresa crescer, o seu negócio crescer. E quando você está cuidando do facilities, ou da terceirização, tem pessoas que vai fazer isso, vai fazer melhor do que você, ou vai fazer melhor do que eu. A gente precisa ter a humildade de que as pessoas elas se especializam. Você quando vai no médico, e você procura alguém que está especializado em determinados pontos. E é assim no mercado de trabalho. Às vezes você é um excelente advogado, ou é um excelente médico, ou seja lá qual é a sua formação profissional, mas às vezes tem pessoas, se você é um excelente médico, um advogado, um engenheiro, seja lá qual a tua formação, mas tem pessoas, você é excelente naquela determinada função ou profissão. Mas tem pessoas que são excelentes em outras áreas que você não vai conseguir competir com ela. E é preciso nós entendermos isso. Precisamos ter a humildade de entender que o mundo, que as pessoas, nós compomos, a gente vai compondo, a gente vai somando ali. Você faz bem determinados processos e eu faço bem determinados processos. Você cuida de determinadas áreas e eu cuido de determinadas áreas com uma maestria, com assertividade. Quando nós entendemos isso, quando o empresariado entende isso, os negócios eles vão se tornando mais suaves. Chega de ficar olhando para a terceirização como se fosse o vilão da história. A terceirização ela está aí para te ajudar. O facilities, a terceirização no dia a dia, mais englobando o facilities, está aí para te ajudar, é para tornar o seu dia a dia mais suave, é para te gerar mais condições, é para te dar mais aí condições de produzir mais, de fazer com que seus negócios se alavanquem, que suas empresas cresçam e prosperem. O facilities é para isso. E quando você entende isso, você vai gerando, da medida em que a sua empresa, os seus negócios vão prosperando, você vai gerando mais renda nas proximidades, você vai gerando mais oportunidade de mercado.
E se você vai gerando mais oportunidade de mercado, mais pessoas entram no mercado de trabalho, mais pessoas consomem naquelas proximidades, mais pessoas trazem dinheiro para aquela localidade, para aquele mercado, e as pessoas vão prosperando junto. Nós vivemos em comunidade, nós não vivemos sozinhos, nós não somos ilha. Então é preciso, nós não podemos pensar só em nós, só eu que... Então a gente tem que pensar exatamente num contexto, numa comunidade, numa sociedade onde nós estamos vivendo, gerando emprego, renda e riqueza para as pessoas. É um objetivo que todos nós precisamos ter. Todos nós que temos uma visão empreendedora precisamos pensar. Gerar emprego, renda e riqueza para as pessoas. Isso é muito importante. E também qualidade de vida. Não adianta a gente pensar só vou gerar emprego, só vou gerar renda, mas não vou pensar em qualidade de vida. É preciso pensar em qualidade de vida tanto para você quanto para a sua equipe e manter a sua equipe ajustada, manter a equipe assertiva, manter a sua equipe engajada, desejosa, uma equipe que queira estar com você. Isso é muito importante. Nós mantemos pessoas que queiram estar do nosso lado. E quando as pessoas querem estar do nosso lado, nós nos tornamos aliados, a gente se torna amigos. E quando a gente se torna amigo, a gente fica mais forte, a gente passa a produzir mais, a gente passa a ser mais assertivo. E os nossos negócios vão prosperar porque nós nos unimos. É importante a gente entender isso. E o mercado do Facilities, ele vem exatamente para te proporcionar isso. Muitas vezes você vai deixar, quando você deixa as suas atividades, vai para o mercado para buscar uma determinada mão de obra, e sendo que você tem uma estrutura de Facilities que pode se utilizar disso de uma maneira acertada. Agora, o que precisa fazer para encontrar bons parceiros para que você tenha aí uma boa estrutura de um Facilities? É importante você ter alguns critérios. Na verdade, conforme eu falei na nossa conversa, as pessoas precisam ser sérias, levar o modelo do Facilities com a seriedade, ter responsabilidade, ter compromisso, ter sinceridade e acima de tudo, serem dedicarem naquilo que faz. Precisa ser sério, precisa parecer que sejam sérios. Na verdade é isso, porque nós precisamos passar credibilidade para as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que acreditaram em nós ou acreditam em nós não podemos trair a confiança delas. A gente precisa respeitá-los, a gente precisa honrá-los e ser sérios e lidar com elas com muita responsabilidade, com muita entregabilidade, com muita dedicação. E lidar nos processos da terceirização é exatamente isso. Quando às vezes as pessoas não entendem como é que funciona a terceirização de uma maneira assertiva, de uma maneira correta, às vezes lida de uma certa forma meio irresponsável no mercado. Mas é preciso você saber escolher, encontrar bons parceiros, pessoas que vão realmente te ajudar, pessoas que vão somar com você. Vai entender a sua necessidade, vai entender aquilo que você precisa, compreender ali a sua demanda de mercado, o que você está buscando no mercado, o que você deseja no mercado, e ali fazendo um alinhamento expectativo. Quando se faz um alinhamento expectativo, o que você espera, o que você precisa, o que você deseja, e a parte entendeu isso e consegue te entregar exatamente isso, vai ser como uma luva, e aí as coisas vão funcionarem, sua empresa vai prosperar, os seus negócios vão prosperar, você não vai ter a necessidade de passar horas do seu dia se desgastando, indo para o mercado para buscar pessoas, ou ali na base operacional para fazer as pessoas produzirem, e ali, às vezes, os resultados não vêm, e a estrutura do Facilities, ela vai te proporcionar isso. Você não precisa gastar o seu tempo, ou buscar pessoas, ou substituir pessoas, o Facilities está aí para ser utilizado, e utilizado da melhor maneira. Eu, se fosse com você, eu utilizaria bem a estrutura do Facilities. Porque todas as vezes que você utilizar mal a estrutura do Facilities, os resultados não vão vir bem. Agora, quando você utilizar bem a estrutura do Facilities, tenha aí um alinhamento expectativa, as coisas bem feitas, bem elaboradas, eu te garanto que você vai ter resultado. Você vai ter bons resultados. O Facilities vai lhe proporcionar melhores condições, vai te dar boas condições de trabalho, vai fazer com que você produza mais, vai te deixar menos sobrecarregado e vai te proporcionar melhores condições. Você vai deixar de estar ocupado, você vai estar produzindo. O que faz empresas crescerem é você produzir, não é você estar ocupado. É preciso entender isso. Lembre-se, empresas são feitas de pessoas e processos. E quando você passa a maior parte do seu tempo se ocupando e não produzindo, as empresas não vão crescer. Se isso hoje está acontecendo com você, eu te convido a rever os seus processos de Facilities. Você começará a produzir mais
e deixar de se ocupar quando às vezes você está ocupando muito, beleza? Um abraço, valeu!